Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar. Ora, como sabem, eu sou capelão do Santuário de Fátima. Já várias pessoas me disseram: Padre, mas podia dizer alguma coisa sobre as aparições de Fátima? Bom, poderíamos, quem sabe, um dia fazer um programa sobre as aparições de Fátima, dentro de determinado contexto. Aí já pertence ao grupo Canção Nova, dadas as disponibilidades, as minhas, do Santuário, mas isto não significa então que não falemos propriamente das aparições de Fátima. Não tanto da mensagem de Fátima, pois essa deveria pelo menos ser conhecida e bem conhecida pelos portugueses, embora acredite que muitos portugueses não conheçam a fundo ou sequer as bases da própria mensagem de Nossa Senhora. Visitam muitas vezes o santuário quase diria eu, mais como turistas, ou falam em energias hoje em dia, como se o santuário fosse um lugar energético, para receber energias positivas, e acabam até mesmo por desassociar aquilo que é o principal, a mensagem que Nossa Senhora nos veio trazer, uma mensagem de conversão, uma mensagem de paz, uma mensagem na qual pede a oração, uma mensagem que pede pelos pobres pecadores ou por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Uma vez até lia um livro antigo sobre Fátima de um autor que dizia que em Fátima só se encontravam peregrinos, que desconfiava mesmo que nunca viria ninguém um dia a Fátima só tirar fotografias. Eu penso que esses dias ficaram distantes. Em muitos outros tempos, quando Nossa Senhora ia a passar no andor, durante o cântico do adeus, a maior parte das pessoas desdobrava o seu lenço branco, o qual tão depressa acenava quanto limpava as suas próprias lágrimas. Hoje, por vezes, já se vê metade, às vezes eu vejo mais de metade das pessoas com uma coisa preta ou cinzenta nas mãos. Já não é o lenço branco, é com um telemóvel, cada um a tentar tirar a melhor fotografia. Ora, a melhor fotografia deve ser aquela que nós guardamos no nosso coração. Melhor do que fotografar é a nossa oração. Melhor do que ficar dentro de uma máquina com a fotografia de Nossa Senhora é ficar na nossa lembrança, com aquela mão materna e suave que nos aconchega e que toca o íntimo de cada um. Ora, para falar de Fátima já dei um cutucãozinho acerca dos nossos dias e daquilo que se vive no Santuário de Fátima e como às vezes se desassocia a própria mensagem de Nossa Senhora com uma ida ao santuário para energias positivas e para encher depois o estômago. Não significa que a pessoa não tenha de almoçar, mas ir a Fátima para almoçar significa encher o corpo e não encher a alma. Mas estamos no mês de agosto e ao longo desta semana não poderíamos deixar de recordar as aparições de agosto dentro de um contexto específico, do testemunho e vou-lhe chamar até do martírio dos pastorinhos. Mas vão dizer que eles não foram martirizados. Como assim, Padre? Um martírio em vida, diríamos nós. Pois, no dia 13 de agosto, eles não estavam na cova da Iria, apesar do povo que estava lá reunido ter visto alguns fenómenos inexplicáveis e, ao que tudo indicava, Nossa Senhora tinha cumprido assim com a sua promessa e tinha descido à cova da Iria também no dia 13 de agosto. Mas nesse dia os pastorinhos foram levados para a prisão. Foram colocados entre outros presos, homens que estavam ali porque tinham cometido determinados crimes e foi-lhes feita uma coação psicológica terrível.
chegando mesmo a dizer aos pastorinhos que os iam matar ou que os iam fritar num caldeirão de azeite a ferver, a não ser que eles ou contassem o tal segredo. Na altura tinham até medo de que fossem forças monarquistas no meio daquela república anticlerical e antimonarquista que se estava a implantar naquele tempo, inclusive com sérias perseguições à Igreja. E queriam então que os pastorinhos revelassem esse segredo, se é que não estava ali a elaborar-se um complô. Mas no fundo queriam também que eles negassem todas as aparições, para assim dissiparem aquela gente que se reunia em tempos em que era proibido reunirem-se, em tempos em que eram proibidas as procissões. E aquele povo, levado pela fé, vinha dos mais variados rincões de Portugal e ali juntava-se para rezar. Ali ajoelhava-se quando não havia nem estradas, nem condições, por vezes no meio da lama ou daquela poeira toda que se levantava no meio do calor, ou às vezes do frio e da chuva, chuva como foi a do milagre de outubro. E os pastorinhos ali, diante do administrador de Orém, que queria insistir que eles tinham que contar o segredo e que os ia matar, diante das ameaças que receberam, não pereceram. Estavam até dispostos ao martírio, estavam dispostos a encontrar-se com Nossa Senhora, tal como ela havia prometido no céu. E ali na própria prisão não tiveram dúvida. Rezaram, ajoelharam-se para rezar, pediram aos presos que os acompanhassem na oração. O Francisco chegou a dizer até a um preso para ele tirar o seu boné enquanto rezava, o que o homem acabou por fazer. E vejam como aquelas 3 crianças piedosas acabaram, por assim dizer, por impressionar todos aqueles homens duros, todos aqueles homens do mundo do crime, todos aqueles homens malfeitores que ali estavam e que acabaram por acompanhar aquelas pobres crianças na oração. Ora, o administrador de Orém, não conseguindo os intentos que ele queria, os pastorinhos não só tendo mantido o segredo, como tendo confirmado a veracidade das aparições e testemunhando como próprio, e por isso eu repito, martírio em vida, foram levados de regresso. Até porque o administrador começou com medo, depois começou a haver um levante entre o povo que queria ir a Orém a libertar os pastorinhos. Então, acabaram por soltá-los, libertá-los, e eles acabaram por retornar. Pois foi no dia 19 de agosto, ao que tudo leva a crer, a própria irmã Lúcia tinha algumas dúvidas, mas os cálculos que foram feitos e depois parece também o que ela havia confirmado, no dia 19 de agosto Nossa Senhora apareceu nos Valinhos, ali onde nós encontramos aquela bonita imagem de Nossa Senhora, junto ao lugar onde estacionam os carros, passando pela Via Sacra, que foi edificada ali ao longo do caminho, que era o próprio caminho que os pastorinhos faziam para chegar até aqui à Cova da Iria. Ali Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora repetiu um pouco aquilo que tinha dito, que havia de voltar de novo, que no dia 13 de outubro faria um milagre para que os homens acreditassem. Mas eu queria contar-vos não tanto algo relativo à mensagem, mas a um fato que muitos desconhecem. A mãe da Lúcia tinha uma grande dificuldade em aceitar as aparições. Aliás, aquilo tinha dado cabo, por assim dizer, da vida dela. Estava até mesmo a dar cabo dos terrenos da Cova da Iria, de onde eles tiravam alguns dos vegetais, alguns dos bens alimentícios que eram consumidos na casa. Mas, mesmo assim, a mãe da Lúcia pensava que talvez ela estivesse a mentir, chegou-lhe a bater, o que foi uma grande provação, inclusive, para a Lúcia. Os pais do Francisco e da Jacinta, não. O pai do Francisco disse logo, o meu filho não mente. Se o meu filho diz que essa senhora está a aparecer, está a aparecer. Ora, a mãe da Lúcia foi sempre muito renitente. Mesmo tendo ficado enferma um dia,
mesmo tendo melhorado da enfermidade dela, mesmo tendo ido ela mesma em procissão a rezar o terço, mas ela sempre teve grandes dificuldades. Mas, bem juntinho do lugar onde Nossa Senhora apareceu, nos Valinhos, a Lúcia recolheu um raminho de uma azinheira ou de uma oliveira, e levou para a mãe. A mãe, quando cheirou o raminho tinha um tal perfume que a mãe ficou tocada e duvidou. Eu acho muito bonito este fato. Quer dizer, aquele local onde Nossa Senhora apareceu tinha perfumado o seu entorno. Esse perfume estava presente até naquele arbusto e devia ser um perfume tão especial, tão intenso, ou de certa forma suave, mas autêntico, que a mãe da Lúcia, ao sentir aquele perfume, ficou tocada. Ora, eu acho este fato muito bonito, faz parte das aparições de agosto, da aparição dos Valinhos, de algo que tocou a mãe da Lúcia, incrédula até então relativamente às aparições, mas é algo que penso que deve perfumar as nossas vidas, com esse perfume celestial e suave que emana dos céus, que emana dessa boa mãe. Ó Virgem Mãe de Fátima, perfumai as nossas vidas com a tua intercessão, fazei-nos aumentar no amor a vós, ser sempre melhores cristãos.